Efésios 1, versículos 16, 17 e 18. Não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O apóstolo começa mostrando os seus anseios por essa igreja, o seu maior desejo para essa igreja. Nas cartas que Paulo escreve na prisão, Efésios, Colossenses e Filipenses, ele apresenta 4 orações a essas igrejas, a Deus falando sobre essas igrejas. E nessas orações ele apresenta algo muito sublime. Primeiro, ele pede que esses crentes, esses discípulos de Jesus, eles tivessem iluminação espiritual, eles tivessem discernimento espiritual, eles tivessem na sua vida o reino de Deus como primazia, que eles pudessem olhar a vida, olhar até as necessidades mais básicas, primeiramente a partir do reino de Deus. Naquela base de necessidades essenciais, o reino de Deus fosse o maior desejo deles. É por isso que o apóstolo apresenta aqui 3 coisas que ele gostaria, que ele pede a Deus para que essa igreja tivesse. A primeira delas é espírito de sabedoria. A segunda, de revelação. E a terceira, no pleno conhecimento de Deus. De Deus como? De Deus Pai. Pois ele começa dizendo: eu peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai. Podemos chegar diante de Deus como Pai. Podemos chegar diante de Deus não como um ser distante, transcendente e distante, mas sim todo-poderoso, criador de todas as coisas, na sua transcendência, mas também presente e presente como Pai. Essa é uma segurança que nós temos. E antes de fazermos os nossos pedidos, como encontramos aqui nessa sala de oração, colocarmos diante de Deus todos os pedidos que temos pelas lutas, por enfermidades, por aflições, por perseguições, nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Deus, me dê sabedoria. Sabedoria para que eu possa ver com os olhos do Senhor, que eu possa abrir os meus olhos espirituais e contemplar o Senhor e contemplar as realidades espirituais. Assim como Tiago, no capítulo 1, diz: tende alegria quando passardes por provações, diz Tiago no capítulo 1. É estranho ter alegria quando passarmos por provações, mas o texto ainda continua para frente dizendo assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Isso me lembra Eliasi, que em pânico diante de um exército, ele clama a Eliseu porque ele está em desespero. E Eliseu ora dizendo: Senhor, abre os olhos desse homem. E quando Deus abre os olhos de Eliasi, Eliasi vê um exército espiritual que estava ali lutando com eles. A segunda coisa que o apóstolo pede é que haja espírito de revelação. Revelação não é como hoje em dia, infelizmente, muitos grupos usam essa expressão para trazer falsas profecias, para aprisionar pessoas de revelações sobre o que deve fazer amanhã ou depois de amanhã, sobre seu caso ou não caso, se compra o carro ou não compra um carro. Na verdade, revelação é iluminação, o descortinar da nossa mente, o descortinar daquilo que impede a gente de ver o mover de Deus, de ver, na verdade, quem nós somos em Cristo Jesus. Pois quando não sabemos quem somos, não sabemos os nossos propósitos. E se não sabemos os nossos propósitos, não conseguiremos tomar nenhuma decisão mesmo. Ficaremos dependentes de gurus, de pessoas que têm que dizer se fazemos isso ou aquilo. Mas o apóstolo clama: abre, Senhor, os olhos do coração deles, e que eles tenham essa revelação, a revelação que já está na palavra de Deus, para que a gente ande por essa revelação. E a última coisa que ele pede é pleno conhecimento. Certa ocasião fui convidado para ir a Brasília com outros jovens, e lá fomos à Câmara dos Deputados, fomos conhecer todo aqueles prédios e aquela realidade. E ali soubemos que a gente teria um encontro com o presidente da República na ocasião. A gente achou que ia ver o presidente, mas não. Logo alguém chega para nós e diz: se preparem, você só pode entrar lá com terno, gravata, e dessa forma você vai ter um encontro com o presidente. Ainda assim, achei que só ia conhecer o presidente de longe. Mas não. Quando nós vimos, estávamos numa sala, na sala principal da presidência da República, sentados e conversando com aquele homem. Para nós,
Nós poderíamos dizer, conhecemos um pouco mais quem é o presidente, mas não. O que o apóstolo pede aqui é um conhecimento de intimidade, onde o Pai abre para nós quem nós somos e nós podemos abrir a nossa vida com intimidade ao Pai, sem medo, para que no último dia, quando Jesus voltar, Ele possa olhar para nós e nos chamar pelo nome e não dizer como Ele dirá a alguns: apartai-vos vós de mim, porque eu não vos conheço. Mas se conhecemos o Pai, se temos o pleno conhecimento de Deus, Ele vai me chamar pelo nome e te chamar pelo nome e dizer: venham benditos de meu Pai, para o banquete, para a alegria. A minha oração é que antes de você colocar todos os pedidos de lutas que provavelmente você está passando, enfermidades, aflições, ou está intercedendo por alguém, você peça ao Senhor sabedoria, iluminação e intimidade com o Pai. Você pode orar comigo? Senhor, muito obrigado por tua palavra revelada que mostra quem tu és e mostra quem nós somos. E por isso, Senhor, nós te pedimos espírito de sabedoria, pois no meio das aflições nós não conseguimos entender o amanhã, mas nós clamamos por sabedoria. Espírito de iluminação, de revelação, para que possamos de fato saber quem nós somos, eu possa saber de fato quem eu sou e também intimidade contigo. Que em meio a tudo que estou vivendo, Senhor, a minha intimidade contigo aumente. É a minha oração, em nome de Jesus.